de arrogância, de prepotência, e realmente ele precisa aprender muita coisa. Primeiro, aprender a ser humilde. Perdão. Então todo aquele que se levanta para aprender, ele precisa primeiro, aquele que precisa se levantar para ensinar, primeiro ele precisa sentar para aprender. E todos os dias nós aprendemos muitas coisas boas, e de vez em quando a gente aprende alguma coisa que não é boa, não é verdade? Como assim, pastor, aprender aquilo que não é bom? Você vê algumas coisas acontecendo e você acaba aprendendo, não significa que você vai praticar. Por exemplo, coisas que fazem parte. Quantos aqui empinaram pipa? Aí, ó, Jesus vai libertar. Tô brincando, amados. Mas, amados, empina pipa. Antigamente, o negócio era você empinar pipa e ficar brincando com, alguns chamavam de quadrado no ar, com seu pipa no ar. Mas aí depois inventou o cortante. Quando veio o cortante, amados, todo mundo queria colocar cortante na linha. Mas aí aquele que tinha cortante, ele não queria ficar só empinando. E não era para defesa aquele cortante. Ele já estava no alto, falava: me cortaram, agora eu vou cortar alguém. Me derrubaram, agora eu tenho que derrubar alguém. Olha como coisas não boas nós aprendemos. Pastor, então eu vou ficar perdendo pipa? Empina onde não tem muita gente. Não, mas é legal cortar o pipa. E é legal tomar um relinho, né? Essa era a gíria, tomar um relo. Sei lá onde arrumava isso, Humberto. Tomar relo, né? Mas chamava tomar um relo. Mas, amados, existem coisas não tão boas que a gente aprende também no dia a dia. E por que diversas vezes nós carregamos algumas coisas em nossas vidas? Porque existe o livre-arbítrio. Nós temos o direito às escolhas. O Senhor nos dá o direito de escolher aquilo que nós queremos. O Senhor nos dá o direito de escolhermos o que vamos fazer. Amados, isso chama plantio. Diga comigo, plantio. Amados, muitos falam assim: mas o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero. É verdade. Só que toda escolha que você faz, você está plantando. E aí, amados, existe, dentro desses plantios que é feito, existe a honra, mas também existe a desonra. E quando você planta a desonra, você vai colher desonra. Isso em tudo na vida. Diversas vezes nós falamos: mas eu tento trabalhar, mas eu tento fazer e ninguém me dá atenção. Amado, você já prestou atenção como que você está ouvindo a sua liderança? Como você está atendendo o chamado? Ele está sendo de qualquer jeito? Ele está sendo de qualquer forma? Essa é a sua semeadura. E quando você colher, você vai colher dessa mesma forma. Por isso muitos não querem viver em célula, porque não tem plantio de honra. Quando tem plantio de honra, tem colheita de honra, amados. É a palavra do Senhor. Pastor, eu não acho que assim vai reclamar com o autor. Se você quiser, nós podemos orar para você e falar com ele hoje, pessoalmente. Alguém quer? A gente ora já pessoalmente. Eu lembro do pastor, eu falo, estou sem retorno nenhum aqui em cima. Eu lembro do pastor, ele dizendo, o pastor Cláudio Duarte, que certa vez no início do ministério ele estava aconselhando e tinha um homem que falava assim: eu quero separar da minha esposa, eu não quero mais. E ele conhecia a palavra, era conhecedor, era praticante da palavra, e de repente ele falou: eu não quero mais. E a mulher chorando, sumiu. Vocês estão me ouvindo? Então se você está me ouvindo, já começa a ficar feliz, mas eu não estou me ouvindo aqui em cima. Mas, amados, quando ele falava, ele ensinava esse homem e dizia para ele: mas você tem certeza que você quer separar? O que aconteceu? É que eu não quero mais. E ela chorando. Então ele disse assim: então tá bom, já que você não quer mais, eu vou orar por você, porque a palavra diz que
para que haja separação, ou tem que ser por adultério ou morte. Então eu vou orar para você morrer agora. E ele, não quero mais não, prefiro continuar com ela viva. Sabe, amados, existe o plantio e existe a colheita. Então quando nós plantamos em honra, nós colhemos em honra. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele colocou sobre as nossas vidas, olha só, hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Diga assim comigo: você. Eita glória. Aleluia. Por isso que a gente não estava se ouvindo direito. Diga assim mais uma vez: você e os seus descendentes vivam. Olhe para o seu irmão e diga: você e os seus descendentes vivam. Amados, só há uma maneira. Obrigado, filho. Deus abençoe. Quem sabe, sabe, né? Aleluia. Agora eu estou me ouvindo. Saí de dentro da cuíca, porque parecia que eu estava pregando dentro de uma cuíca. Sabe quando você parece que está no carro do ovo? Atenção, o carro do ovo. Estava desse jeito aqui em cima. Mas, amados, como é forte essa questão de escolher. Isso é o livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos deu esse direito de escolhermos. Mas nós não podemos mudar algo que nós não temos consciência. Por isso, a consciência é a mãe da transformação. Você só muda alguma coisa que você conhece. Aquilo que você não conhece, você não muda. Você não consegue transformar. Você não consegue ter um novo viver se você não tiver consciência daquilo que não está legal. Muitos casamentos sucumbem, acabam. Por quê? Porque um não conhece a linguagem do amor do outro. Olha aqui, pastor, como assim? Exatamente. Existem, amados, 5 linguagens de amor, e cada um de nós temos uma mais forte do que as outras. Deixa eu perguntar aqui, quem que gosta de ganhar presente? Quem geralmente gosta, levantou a mão bem alto. É que geralmente a linguagem de amor é essa. Só que como você sabe que essa é a sua linguagem de amor? É porque você gosta de presentear outras pessoas. Você gosta de dar presente. Você vê algo, foi numa feirinha, você fala, essa feirinha, isso daqui tem cara do meu amor, vou levar pro meu chuchu. E você vai e leva pro seu chuchu. E aí o seu chuchu pega aquilo, fala, legal, quanto você gastou? Porque a linguagem dele realmente não é presente. A linguagem dele não é presente. Aí talvez você fale, é um homem insensível. Essa mulher é insensível, ela não me ama, eu dou de tudo para ela e ela não me reconhece. É que talvez a linguagem dela não seja, a linguagem dele não seja de presente. Mas talvez essa pessoa, a linguagem dela seja de toque físico. Eu não estou falando um toque malicioso, um toque somente para um ato sexual. Não, eu estou falando o toque, o carinho, estar junto, o contato. Ela gosta de andar de braço dado. E talvez você fale, mulher pegajosa, me larga, eu quero andar um pouco livre. Mas ela gosta disso, ela gosta desse carinho. Ela não quer o presente que você gastou. Você gastou mais de R$1.000 no presente e ela nem ligou. Se você tivesse só de braço dado, ela já teria ganhado milhões. Então, amados, entender as 5 linguagens é tão importante que isso vai te fazer crescer no teu relacionamento, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida. As 5 linguagens, ela é tão importante porque quando você começa a entender, você começa a ter consciência. E quando você tem consciência, as coisas se transformam. As coisas começam a mudar. Volte, agora ficou baixo aqui de novo. E aí você consegue mudar. Amados, como é importante você ter consciência das coisas para
mudar. A consciência é a mãe da transformação. Mas uma coisa que nós não mudamos são princípios. Os valores eles podem mudar, mas os princípios eles não mudam. Betão, hoje ele tem uma empresa de valet. Ele gosta de dirigir, ele sabe dirigir, pilotar, manobrar. E eu lembro que, acho que foi quando o Breno nasceu, alguns anos atrás. E o Betão ele tinha um Gol. E quando a Lilian estava na ambulância, na frente, e a ambulância correndo, o Betão ele tem os valores dele, que é de dirigir corretamente, estacionar corretamente. Mas amados, naquele momento o valor dele mudou. Ele queria seguir a ambulância. E o pessoal da ambulância falava assim: seu marido deve ter ficado longe. Ela falava: não, meu marido está aqui perto. Eu tenho certeza. A ambulância chegou, o Betão encostou atrás, passando em todo canto, porque ele não queria perder o nascimento do Breno. E hoje está aí desse tamanho esse menino. Aleluia, glória a Deus. Porque valores eles mudam de acordo com alguma situação específica, mas princípios não. Verdade, honestidade, a palavra de Deus, essa não muda. Nós não podemos inverter os valores, os princípios que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos deixar nos contaminar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados, nós encontramos os recabitas. Diga comigo, recabitas. Amados, quantas vezes você já ouviu falar dos recabitas? Pastor, das cabritas eu já ouvi, mas dos recabitas eu não ouvi. Pois é, amados, os recabitas ele aparecem uma vez na Bíblia. E ele aparece para trazer um ensinamento para o povo de Deus. Os recabitas eles vêm para mostrar princípios e valores que são perdidos no meio do caminho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Versículo 3: então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Diga comigo, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Segura aí, segura no ciclo. E lhe pedi que bebessem. Amados, os recabitas, pouco nós ouvimos a respeito deles, porque eles não estão aparecendo toda hora na Bíblia. Na verdade, alguns teólogos dizem que eles eram da linhagem dos queneus. E ainda fazendo o estudo da palavra de Deus, eles eram familiares de Jetro, sogro de Moisés. Então era uma outra linhagem, era um povo mais distante, não era um povo próximo. Eles não faziam parte das tribos,
os recabitas, mas o Senhor está buscando alguém de fora do meio deles, do povo de Deus, para trazer ensinamento. E foi colocado diante deles, o Senhor mandou. Diga comigo, o Senhor mandou. Amados, quando o Senhor manda fazer alguma coisa, pode fazer, porque vai sair coisa boa. Vai sair coisa boa. Diga com o seu irmão assim, vai sair coisa boa. Aleluia. Quando o Senhor manda, vai sair coisa boa. E os recabitas foram chamados para estar no templo do Senhor. E foram colocadas copos, ali diz, vasilhas cheias de vinhos e copos diante deles. Amados, lembrando que existia o vinho, sim, com fermentação natural, não alcoólico. Muita gente fala, mas a palavra fala de vinho, bebei e não vos embriagueis. Amados, existiam os dois tipos de vinho, mas existe o vinho de fermentação natural, e é este vinho que era utilizado no templo, nas festas, na casa, tudo aquilo que era relacionado a Deus. Por quê? Porque é o vinho sem álcool. O álcool ele foi acrescentado um tempo depois. Mas eu quero me deter nesse ponto, desse aprendizado dos recabitas. Versículo 6. E eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem a possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Até aqui. Sabe, amados, nós estamos vendo um povo que foi colocado diante deles vinho, taças, mas nós estamos vendo um povo aqui que pouco aparece na Bíblia, mas o Senhor permitiu que ele nos aparecesse para nos ensinar que princípios estabelecidos não devem ser mudados, não devem ser revogados. Aquilo que foi ensinado como princípio para eles, ainda que eles tivessem vontade, ainda que eles olhassem aquele vinho, eles repudiavam, eles falavam: para mim não, eu não quero viver isso. E o que acontece comigo e contigo nos dias atuais? Quando nós olhamos as coisas do mundo, amados, diversas coisas nos chamam a atenção e nós queremos possuir. Diversas coisas que estão no mundo, nós olhamos e falamos: uau, Deus preparou isso para mim também. Só que na verdade não, amados. Muitas coisas que estão no mundo não é para a nossa vida, porque foi criação do mundo. Quando falo de criação do mundo, houve uma deturpação do que Deus criou, e aquilo que foi deturpado, diversas vezes nós queremos. Como assim, pastor? Santos Dumont, ele inventou o avião, certo? Pastor, não sei não. Então fala no museu que você vai conhecer, lá no centro de São Paulo. Mas ele criou o avião. E amados, esse avião, essa criação, com o desenvolvimento que veio, passou a ser uma arma de guerra. Começaram a transportar armamentos para a guerra. A criação dele foi correta, mas para aquilo que foi utilizado para a guerra, foi o que levou à destruição. Então não é porque o mundo faz, não é porque o mundo tem, que eu e você temos que ter também, que fazer também, amados. Porque as nossas coisas não são daqui da terra, mas nós temos que olhar, temos que estar com os nossos olhos fitos nas coisas que vêm do alto para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem para nós. Amados, não podemos nos satisfazer nos deleites, nos banquetes que são nos apresentados, mas sim naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor permitiu
que os recabitas entrassem no tempo de Jeremias para mostrar como eles deveriam obedecer ao Senhor. Versículo 8 ao versículo 11 diz assim: temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente, diga obedecido fielmente, a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios, e assim permanecermos em Jerusalém. Amados, agora eles estavam vivendo em um novo lugar. Primeiro que eles eram nômades, primeiro que eles não tinham habitação, porque eles estavam obedecendo uma palavra, eles estavam obedecendo aquilo que foi instituído, e não somente obedecido, mas eles estavam obedecendo fielmente, diga fielmente. Amados, tem diferença de obediência e de obediência fiel. Pastor, obedecer, é tudo igual. Não é tudo igual não, amados. Tudo igual é um pacote de alface. Vários pacotes de alface, aí é tudo igual. Mas obediência não. Se ele está classificando como fiel, é porque nós começamos a perceber que tem níveis de obediência. Eu posso ter uma obediência completa, total, ou posso ter ela parcial. Eu posso ter ela só um pedaço, ou eu posso ter a obediência fiel. Como assim, pastor? Quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus deu uma ordem para Simão, dizendo: Simão, lancem as redes. As redes. Só que quando nós vemos a ação de Simão, quando ele vai mais para o fundo, o que ele faz? Ele lança a rede. Não é um erro de conjugação verbal na palavra não. Não é um erro de plural ou singular na palavra. É porque Simão ele joga a rede e não as redes, amados. Significa, vou obedecer, mas não vou obedecer completamente. Eu já pesquei a noite inteira, lavei as redes, agora ele está falando para jogar as redes. Eu vou jogar a rede, se eu não pegar eu tenho uma rede só para lavar. E quantas vezes nós queremos fazer isso? Deus nos dá uma direção específica e nós não queremos ouvir e obedecer a voz de Deus, mas nós queremos obedecer parcialmente. Amado, o Senhor te chama para obedecer fielmente, porque Ele vai garantir a tua vida. Ele vai garantir a tua vida. E aqui nós vemos os recabitas que foram levados ao templo do Senhor. Amados, ali eles estavam em êxtase. Chegamos no templo do Senhor, chegamos numa sala de um homem de Deus, amados. Ei, quando alguém vai entrar no teu carro, ele sabe que aquele carro é de um homem e de uma mulher de Deus? Ou quando ele entra, ele começa lá dentro. Quando ele pega o seu celular e a tua música favorita, quando alguém pega o seu Spotify, o que ele vai encontrar ali dentro? Um celular de um homem, de uma mulher de Deus? Quando vai na tua casa, vai encontrar a casa de um homem, de uma mulher de Deus? Ai, pastor, o meu sim, porque está escrito Jesus reina. O meu sim, pastor, porque só ouço as canções da igreja. Ai, pastor, o meu sim, porque eu só faço. Mas e as suas atitudes quando não tem ninguém olhando? Como que é? Porque a presença do Senhor se manifesta onde Ele é adorado, onde Ele é buscado verdadeiramente, onde Ele é desejado. Ali Deus se manifesta verdadeiramente. Glória, aleluia. Sabe, amados, esses recabitas, eles estavam num lugar agora de máximo para eles.
Uau! Estou no templo do Senhor. Mas quando foi oferecido vinho a eles, eles falaram: não vou contaminar, está fora daquilo que eu aprendi, eu não quero fazer. Sabe, amados, as tentações elas virão. Talvez você diga assim: mas eu não sou tentado. Alguns aqui são tentados por drogas, outros por bebidas, outros por cigarros, outros por prostituição, outros por mentira, outros por roubo. Eu não sei qual é a tua tentação, mas eu sei que em todas as tentações o Senhor já venceu para te dar vitória, para que você passe por todas elas sem ser contaminado, sem ter contato com elas. A palavra do Senhor diz que Jesus, após o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ficou 40 dias de jejum. E ao final desses 40 dias ele teve fome. Ele queria comer, amado. Ele foi tentado. Talvez você está sendo tentado nesta manhã. Talvez você foi tentado ontem a fazer aquilo que é errado, a voltar às práticas antigas. Ai, pastor, nesse carnaval eu fui tão tentado, mas eu venci. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida. Porque muitos caíram e não conseguem mais ficar em pé. E muitos no carnaval até partiram para a eternidade, que é uma eternidade que não é na presença. Sabe, amados, quando nós vemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que as tentações, os desafios, eles virão sobre as nossas vidas. Mas quanto mais buscarmos da presença do Espírito Santo, mais fortalecidos nós seremos. Quanto mais buscarmos da presença do Senhor, mais nós resistiremos o maligno. Quanto mais nós buscarmos da graça do Senhor, nos derramarmos na presença dEle, mais venceremos, amados. A questão é que diversas vezes nós não conseguimos tomar posse da promessa do Senhor, mas é a promessa do Senhor que te habilita para vencer, amados. É a promessa, aquilo que Ele fez te habilita para vencer. A promessa, a palavra dEle te habilita. Diga para a pessoa do seu lado: a promessa do Senhor te habilita para vencer. Amados, isso é tão forte. É como se eu pedisse, Fabrício, pedisse para alguém ir lá na casa da Irmantina buscar um jarro de água. E aí essa pessoa vai até a casa da Irmantina e diz assim para ela: Irmantina, olha, o Fabrício pediu para vir buscar um jarro de água. Ela vai: opa, eu sei quem é o Fabrício, eu sei quem ele é, eu reconheço quem ele é, e eu vou entregar para essa pessoa. Eu vou entregar para essa pessoa. Amados, ela não vai estar me vendo, não vai estar me ouvindo, mas ela sabe que eu pedi para que esta pessoa vá buscar. Ela vai entregar, porque foi habilitado, meu irmão. O sacrifício de Jesus habilitou as promessas de Deus na tua vida, meu irmão. Habilitou para você viver as novidades, habilitou para você vencer as tentações, habilitou para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Se não está claro para você, amados, Jesus ele disse que a porta da tua vitória está no nome dele. Alguns já tomaram posse, outros não entenderam nada. A porta da tua vitória está no nome dele. Jesus ele nos diz que eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Aleluia. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Amado, ele não vai ficar dando coisas. O propósito de vivermos Cristo na terra não é Ele ser para mim. O propósito de Cristo na terra não é Ele ser para mim uma caixa de surpresa.
uma caixa de presentes. Senhor, agora eu quero uma bicicleta. Senhor, agora eu quero uma televisão de 96 polegadas para colocar dentro do meu banheiro. Senhor, agora eu quero uma roda aro 24 para colocar no meu carro. Amado, não é isso, não tem nada a ver, não é essas coisas que pedir no nome dele. É pedir vida, é pedir um milagre, é pedir um favor. Sabe por quê? Porque as demais coisas são acrescentadas naturalmente. Quando eu faço a vontade do meu Pai, quando eu vivo a presença dele, quando eu cumpro o chamado, Deus realiza na minha vida e na sua vida. É assim que acontece, amados. É viver a presença dele. As tentações, elas virão todos os dias, amados. Assim como veio para os recabitas, veio o vinho. Mas eu quero liberar 3 chaves na tua vida, 3 atitudes para você viver e reproduzir a bondade de Deus na tua vida. 3 pontos que são chaves, são essenciais, que os recabitas praticavam. Por isso eles eram firmes na posição deles. Nós seremos uma igreja relevante no bairro. Quando eu estou falando relevante, é de levar a presença de Jesus. Quando nós estivermos firmes nos propósitos, amados, e não simplesmente fazendo aquilo que eu acho que tem que fazer, mas fazendo debaixo da direção, debaixo do propósito de Deus. 3 chaves para viver e reproduzir. A primeira delas, que nós vemos claramente no texto, é a obediência. Diga comigo, obediência. Obediência. Amados, essa é a primeira chave. Romanos capítulo 5, versículo 19. Jesus, ele obedeceu para gerar vida em nós. Olha só, por quê? Como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, isso por Adão. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Por causa da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas por meio da obediência de um único, eu e você fomos justificados por eles. Amados, o poder que tem a obediência de Jesus nos reconectou, nos acessou novamente até Deus. Isso é maravilhoso demais para as nossas vidas. Mas, amados, a obediência custou a vida. A obediência custou a vida. Muitas vezes não queremos obedecer porque vai custar o tempo. Ah, mas se eu fizer, vai custar o meu tempo. Ah, mas vai custar o meu sono. Ah, mas eu trabalho tanto, vai custar o meu soninho. Amados, a obediência de Jesus custou a vida dele por você. Jesus. Por mim. Sabe, a obediência, ela custa, amados. Muitas vezes queremos viver os nossos deleites, os nossos desfrutes, e esquecemos que aquele que verdadeiramente nos amou, abriu mão da sua própria vida, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas, e nos trazer novamente ao seu reino de luz. Aleluia! Isso é tão maravilhoso. Amados, o evangelho verdadeiro, ele transpõe a política da boa vizinhança. E o que é a política da boa vizinhança? Aquilo que diversas vezes nós estamos acostumados a ver, aquilo que diversas vezes nós estamos acostumados a fazer. E o que é essa política da boa vizinhança? É quando eu chego e falo assim: poxa, tudo bem com você? Então tá bom, meu irmão, fica na paz, você fica na paz, mas você aí na sua e eu aqui na minha. Você vive a tua vida e eu vivo a minha. Você não fala nada e eu não falo nada. É só paz. Só para não ficar chato, né? Não se cumprimentar. Tá? Amados, o evangelho verdadeiro, ele transpõe isso.
quando eu obedeço a palavra de Deus, se tem algo que eu preciso acertar, eu chego no meu irmão e vou falar: meu irmão, você me perdoa, mas eu quero viver bem com você, eu quero caminhar bem com você, eu quero andar bem com você, eu quero viver a vida de Cristo com você. Esse é o verdadeiro evangelho que transpõe a política da boa vizinhança. Sabe, amados, hoje nós queremos viver politicamente corretos. Ai, que legal, eu vou estar bem. Oh, eu vou estar bem. O que é estar bem, amado? Lá no céu não terão duas cidades. Pega essa. É isso, Luciano. No céu não vai ter duas cidades. É a nova Jerusalém. Você não vai poder viver longe do teu irmão. Teu irmão vai viver contigo. Ou um vai viver no céu e outro no inferno. Aleluia. Não existe. Então eu preciso obedecer a palavra de Deus, mesmo que custe a minha vida. E se um dia ainda o meu irmão fizer algo de errado comigo, eu vou perdoar 70 vezes 7, mas eu vou obedecer a palavra. Mas e se ele errar de novo, eu vou perdoar ele de novo. Mas não significa que eu tenho que viver com ele todos os dias comendo dentro da minha casa. Mas eu preciso viver muito bem com ele. Faz sentido isso, amados? Os recabitas, eles obedeceram a palavra de Deus. Eles faziam aquilo que o Senhor direcionava. Segundo ponto, segunda chave que nós temos que viver e reproduzir, está na lealdade. Diga assim comigo: lealdade, não fica em silêncio. Não fica em silêncio. Amados, a verdadeira lealdade, ela não vai ficar em silêncio. E o que é isso, pastor? Isso significa que aquele que é leal, ele vai fazer barulho, ele vai se manifestar, ele vai dizer aquilo que verdadeiramente é. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, isso o Senhor está dizendo, e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, amados, a lealdade, ela faz parte da vida daquele que tem atitude que se multiplica. Esses homens, os recabitas, eles eram leais a Jonadab, filho de Recabe, e que nem vivia mais no meio deles. Então são paulinos. Tá vendo? Aparece um gatinho. Tem palmeirense aqui? É um só, pode ver. E uma lá atrás. Amados, mas por que eu estou fazendo essa brincadeira? Tem santista? Oh, Jesus, salva ela, Jesus, salva ela. Mas, amados, por que eu estou falando disso? Quer ver quando existe lealdade? É quando você está com a camisa de um time, do seu time, e alguém chega para você e diz: "Ô, São Paulino", você está com a camisa do Corinthians. Aí você fala: "Qual é que é? Aqui, é timão". Quem já fez isso? Aí, um monte de corintiano já fez isso. Você fala: "Aqui, não, aqui, eu sou Corinthians. Aqui, ó". Por quê? Lealdade ao seu time. E qual é a sua lealdade com a palavra de Deus? Qual é a sua lealdade com as promessas de Deus na tua vida? Qual é a sua lealdade com a sua liderança? A lealdade, ela não é silenciosa, mas ela é visível, ela é exposta. Quando você vive a lealdade com o Senhor, quando você não abre mão, amados, o Senhor, Ele abre o céu, Ele rasga o céu, Ele abre a janela do céu para a tua vida. Aleluia. Essa é lealdade. Sim, Senhor. Terceiro ponto, terceiro ensinamento que eu vejo aqui com os recabitas. Diga assim: terceiro ponto, perseverança. Amados, os recabitas, eles perseveravam naquele ensino. Os recabitas, eles perseveravam naquele aprendizado, naquele ensinamento. Mateus capítulo
capítulo 10, versículo 22. Quero ler esse texto com você. Então, importante você abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 22. Jesus aqui, ele está enviando os 12 apóstolos. E ele está dizendo, não será fácil a sua jornada. E olha só o que ele diz no versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa. Segura aí. Amados, muitas vezes nós não queremos ser odiados por ninguém. A gente quer fazer o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Está tudo certo. Todo mundo rouba, eu também vou roubar. Todo mundo pega, eu também vou pegar. Está todo mundo dançando, eu não vou ser o chato da história. Mas Jesus, ele disse, vou voltar, versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas, diga bem forte comigo, mas o mas ele muda toda a história, sim ou não? Sim. O mas ele muda tudo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, não importa o que o mundo está colocando, não importa a proposta, aquele que perseverar até o fim será salvo em Cristo Jesus, alcançará a plenitude, alcançará a vida em Cristo. Perseverar até o fim. Sabe, amados, muitas vezes nós não queremos perseverar. Muitas vezes só pensamos em perseverar no descanso. Descansar é bom, né, André? Descansar é bom. Mas é tão gostoso. Quem é que gosta de deitar numa rede? Eu até falo em línguas quando eu vou para a rede, Jesus. Mas descansar é bom. É necessário. Diga comigo, é necessário. Amados, o descanso é necessário, não é pecado não. Está cansado, precisa descansar. Mas o problema é perseverar só no descanso. Não, tem que ser perseverante no descanso. Eu vou dormir às 8 da noite, vou levantar às 10 da manhã, vou ligar para o iFood, vai trazer a comida aqui, eu vou comer e vou perseverar mais um pouquinho para descansar. Porque eu tenho que descansar a barriga, comi demais. Sabe, amados, temos que perseverar naquilo que é certo. Temos que perseverar na oração, temos que perseverar no jejum, temos que perseverar na santidade. Porque, amados, o fruto vai mostrar que tipo de semente, que tipo de perseverança nós estamos seguindo, que nós estamos nos propondo. Só que depois que você pratica esses 3 pontos, primeiro, diga comigo, obediência. Lealdade. E perseverança. Amados, quando você persiste nessas coisas, vem recompensa sobre a tua vida. Olha para o teu irmão com olho de fogo e voz de trovão e diga assim: você está preparado para receber a recompensa? Quero tomar um ministério de música. Glória a Deus. Está preparado para receber a recompensa? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Oh, glória a Deus. Versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Diga comigo, procedimento. É o Senhor que vai retribuir. Retribuir é recompensa. A recompensa virá sobre a tua vida. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação
para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Aleluia. Meu irmão, o Senhor declara a paz dele sobre a tua vida. O Senhor declara que há recompensa de paz, há recompensa de honra para a tua vida. O Senhor declara que há recompensa